paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Lucas capítulo 17. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Quando Jesus fala dos escândalos, os pastores de hoje, não todos, mas alguns, os que estão aí em mais evidência, estão sendo o quê? Motivo de chacota, motivo de riso, de piada. Olha, você viu? Olha, está roubando. Não é assim que se faz. Já expliquei várias vezes. A igreja sobrevive de dízimos e ofertas. E quando um pastor compra um sítio, compra uma chácara, olha, vamos comprar um sítio, vamos passar o dia lá, porque tal dia teremos batizado, vamos batizar os irmãos, e depois do nosso momento espiritual, vamos ter um momento social, vamos sentar, conversar, comer um churrasquinho. Opa, o sítio é da igreja, o sítio não é particular meu. Seja o que eu comprar para mim, é da igreja. Se eu comprar um carro, opa, eu posso desfrutar desse carro. Mas se eu ver que o meu irmão está sem dinheiro para condução, ou está chovendo, eu preciso levar ele para casa, irmão, entra aqui que você vai estar em casa. Não, pastor, não precisa. Precisa sim, entra aqui e fica quieto. E morreu o assunto. E tropeçar os pequeninos, já expliquei. As crianças são inocentes, os adultos são maliciosos. E quando você faz um pequenino tropeçar, sair fora do caminho, aprender coisa que não deve, seguir um caminho torto, olha, isso é um ponto negativo muito grande no registro de Deus contra esta pessoa. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, o perdão, devemos perdoar sempre. Infelizmente, no nosso coração tem um cantinho que para mágoas. Eu perdoei. Se aquela pessoa que me ofendeu se encontrar comigo na rua, com certeza darei um abraço nela, mas infelizmente eu não esqueço o que ela fez para mim. Eu tenho uma certa mágoa dela. Eu me sento à mesa, eu como, eu bebo, eu converso com essa pessoa, mas infelizmente no meu coração tem o quê? Mágoa pelo que ela me fez. Não pode, né? Isso todo mundo faz. Não tem um que fala assim: eu não faço isso, eu não faço aquilo. Faz. Não tem um. E quando ele fala: depois de haver desfeito tudo, ainda sereis chamados o quê? Servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi mandado. Nós não temos capacidade para convertermos alguém, não temos capacidade para curarmos alguém, não temos capacidade para ressuscitarmos alguém. Por isso que se tudo isso acontece, é porque Deus ordenou. Então nós somos o quê? Servos do Senhor e fazemos apenas o que Ele nos manda. E depois, senta aqui e me serve. Por quê? Somos servos inúteis. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados.
Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em primeiro lugar, as pessoas entram na igreja não para pedir a salvação, mas para pedir alguma coisa material. Quando recebe, vai para outro canto, né? Não, eu vim aqui para receber, recebi, agora eu vou embora. Vou lá para outro canto, vou viver minha vida, ou até mesmo cair no mundão, se esquecer do que Deus fez. Deus já está avisando. Foram 10 curados, só um voltou para agradecer. E esse era samaritano, ou seja, era um povo que Israel não gostava. Era um povo detestado por Israel. E aqueles que às vezes a gente fala assim, ah, não serve para nada, não sei o quê, é com esse que Deus tem alguma coisa. Por isso que ficou bem claro, este era samaritano. Viu? Eu estou aqui, ó, na tua casa, mas foi o teu vizinho que veio pedir ajuda para mim. Eu estou dentro da tua casa e você não reconhece que eu sou Jesus, o teu Salvador, o teu Criador. Mas o teu vizinho, ouvindo as minhas palavras, deu ouvido, deu crédito e agora está aqui, ó, pedindo ajuda. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais, porque, assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um só tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Esta geração perversa, que nós falamos que Jesus é o Criador, o Salvador, o Senhor, o Pai, e quem dá crédito? De 100, 1, ou de 1000, 2, não sei a proporção, mas é você falar para uma multidão, como falou Pedro, a primeira, 5.000 pessoas se converteram, depois 3.000 pessoas se converteram, ou inverte, não importa, o importa é que uma pregação, 3.000 pessoas se converteram. Hoje você faz 3.000 pregações para uma pessoa se converter. Por quê? Pela maldade do mundo. Porque as pessoas estão interessadas no mundo. Eles não querem a salvação. Eles não enxergam a salvação. E quem devia falar de salvação, fala de um monte de coisa que não tem nada a ver. É verdade que você precisa orar por uma cura, por uma libertação, mas você precisa orar primeiro pela salvação da pessoa. E aqui Jesus disse: Onde estiver o corpo, ali estarão os abutres. Porque para mais nada serve. Está ali apodrecendo. E qual a função do abutre? Comer a carniça, limpar a terra da sujeira. É essa a função deles.
Portanto, Jesus fala, esta geração que não tome cuidado, porque eu estou às portas, bato e voltando. Capítulo 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós estamos pedindo, Senhor, eu quero justiça, eu quero que o Senhor entre nessa causa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Você vai importunando Deus até a hora que Ele fala: eu não vou te dar isso por tal motivo, ou aguarde, estou entrando com providência. E quando aquelas pessoas que te fazem mal, aquelas pessoas que te roubam, você sabe, olha, aquela pessoa me roubou, eu fui enganado, eu fui iludido, ela agiu na minha fragilidade, na minha dúvida, na minha inocência. E agora, o que eu vou fazer? Às vezes a gente tenta colocar a mão, mas a mão poderosa que resolve tudo é a mão de Deus. E quando Deus coloca a mão, não escapa. Não tem como escapar das mãos de Deus. Pode demorar o tempo que for. Eu sei de um caso, 10 anos ou mais até, uma pessoa falando mal de Deus, criticando Deus, e hoje está numa situação deprimente. E aquela também que se achou por cima da carne seca, que roubou o pai, que roubou os filhos, né? Não, eu vou puxar aqui para o meu lado, os outros que se danem. Deus está assim, ó. Falei hoje isso. Deus está lá, levando em banho-maria. Uma hora a água ferve. Quando a água ferver, vai sair muita gente queimada. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quantas vezes você foi humilhado? Eu mesmo, quantas vezes fui humilhado? Não faça nada. Fique calado, né? Feche a boquinha, porque Deus vai agir. Acabei de falar, Deus vai agir. E na hora que Deus agir, meu filho, não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. Se você se enfiar num buraco, Deus está. Se você subir aos céus, Deus está. Se você se enfiar dentro de uma árvore, Deus está. Não tem como correr da justiça de Deus. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. A criança não é falsa. Se ela está contente, ela diz: estou contente. Se ela está triste, eu estou triste. Se ela não gosta de alguma coisa, não gostei. Sim, eu gostei. A criança não é fingida. A criança não tem maldade. A criança não tem malícia. Assim devemos ser nós
para herdarmos o reino de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Já falei, Jesus não condena a riqueza, ele condena a avareza. Não é pecado você ser rico, o pecado é você ser avarento. Nesse caso aqui, Jesus fez um teste. Vende tudo que você tem, segue-me. Ele, não, porque é muita coisa, né? Eu prefiro as riquezas, eu vou ficar perambulando por aí. Quando você entende que o mais importante é o reino de Deus, você pode ter a fortuna que for, você não será feliz. Porque se você não investe o seu pequeno tesouro no reino de Deus, não adianta, você não encontrou a verdadeira felicidade. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. O fundo de uma agulha era uma fenda na rocha que era semelhante àquele buraquinho da agulha. Não que seja exatamente aquele buraco da agulha. Aquela fenda na rocha, por ser semelhante, parecido com aquele buraquinho da agulha, era chamado de fundo da agulha. Então um camelo passa por ali, mas um rico não entra no reino de Deus. Entra, porque Jesus disse: para Deus não existe impossível. O que os homens veem, Deus vê também, só que com olhos diferentes. E ele opera o milagre. E qual é o milagre maior de Deus? É a salvação. Porque Deus não está interessado na morte do ímpio. Ele está interessado na salvação do homem, não importa quem ele seja. O mais importante para Deus é a salvação. No dia que o mundo entender isso, será muito bom, mas infelizmente a palavra de Deus será cumprida. Quando eu digo infelizmente, é porque haverá o Apocalipse e já está às portas. Ai daqueles que ficarem para estes dias de tribulação, será terrível. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Hoje nós sabemos, vamos passar pela morte, vamos ressuscitar, estaremos com Jesus no paraíso, e muitos serão para a vergonha, mas também muitos para a honra e glória do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe:
Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Primeira coisa, que eu torne a ver. Ele via, por algum motivo ele ficou cego, mas ele ficou exatamente no lugar onde Jesus ia passar, ou Jesus passou exatamente onde ele estava. Eu fico com a segunda opção. Jesus passou exatamente onde ele estava, porque Jesus sabia da situação dele. Jesus sabia a hora, o local onde ele estaria e sabia que ele ia pedir. Então Jesus esperou: faça o pedido e eu atendo.